Antes de tudo, Edilson, muito obrigado pela sua presença, por você estar cedendo seu tempo gentilmente aqui para bater esse papo conosco. Antes de eu pedir para você se apresentar, Edilson, eu gosto sempre de contar um pouquinho de como que eu conheço as pessoas que participam aqui das lives comigo. Então, eu costumo fazer bastante live com pessoas que eu já trabalhei, com pessoas que eu já tive interação. E o Edilson é uma pessoa que eu nunca tive a oportunidade de estar trabalhando com ele, mas a gente se conhece através do LinkedIn, nós somos conexões ali do LinkedIn. E eu comecei observando, né, o trabalho do time dele, e eu costumo falar bastante isso nos meus cursos, Edilson, é que o LinkedIn é uma ferramenta fantástica para networking, e a gente tem que ter coragem, né, saber utilizar muito bem o LinkedIn. Eu costumo falar que o não a gente já tem, né? Então eu falei, vou mandar uma mensagem para o Edilson para ver se ele topa estar participando, e ele aceitou de estar aqui participando conosco. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer bastante e pedir, Edilson, para mim de como que eu conheço as pessoas que participam aqui das lives comigo. Então, eu costumo fazer bastante live com pessoas que eu já trabalhei, com pessoas que eu já tive interação. E o Edilson é uma pessoa que eu nunca tive a oportunidade de estar trabalhando com ele, mas a gente se conhece através do LinkedIn, nós somos conexões ali do LinkedIn. E eu comecei observando, né, o trabalho do time dele, e eu costumo falar bastante isso nos meus cursos, Edilson, é que o LinkedIn é uma ferramenta fantástica para networking, e a gente tem que ter coragem, né, saber utilizar muito bem o LinkedIn. Eu costumo falar que o não a gente já tem, né? Então eu falei, vou mandar uma mensagem para Edilson para ver se ele topa estar participando, e ele aceitou de estar aqui participando conosco. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer bastante e pedir, Edilson, para você poder se apresentar para o pessoal que está nos acompanhando, para que eles possam te conhecer e falar da sua carreira, né? O que que você fez, como é que você chegou até aqui, contar um pouquinho aí do seu histórico de carreira, por favor. Não, claro. Primeiramente, boa noite a todos e muito obrigado aí pelo convite. É um assunto que está muito em evidência, né? O mercado de canabidiol no Brasil, no mundo, mas muito mais em evidência no Brasil, por ser um mercado mais recente, onde a gente teve aprovações, né, de algumas RDCs da Anvisa que são recentes, vamos dizer assim, né? E as empresas se preparando aí para entrar nesse mercado e assim por diante. Então, é um assunto que eu gosto de tratar bastante também, vai ser um prazer aí conversar com todos. Bom, eu me chamo Edilson Bianchi, né? Atualmente eu sou diretor de marketing e prescrição na empresa Prate Dona Duzi. A minha formação acadêmica, né, não tem muito, a primeira formação acadêmica não tem muito a ver com o que eu faço hoje, né? Mas foi de grande valia. Eu tenho formação em ciências contábeis pela PUC de Goiás e pós-graduação em gestão de pessoas e MBA em marketing pela FGV. E eu iniciei a minha carreira atuando no mercado financeiro. Trabalhei por cerca de 7 anos, né, em banco, e depois eu migrei para a indústria farmacêutica, que foi quando em 1997, eu ingressei no Axê, onde eu fiquei por 22 anos, no Axê Laboratórios, e em 2019 migrei para a Prate Dona Duzi. E como que eu me capacitei, né, Alexandre, ao longo desse tempo, né? Eu sempre busquei fazer uma leitura do que estava acontecendo, justamente para poder aproveitar da melhor forma ali as oportunidades. Então, como eu entrei no ramo financeiro muito jovem, né, tinha 18 anos de idade, ainda não tinha definido o que eu ia fazer, né, de graduação, e comecei a observar que, para o ramo financeiro, um curso na área de finanças, né, me capacitaria para eu conseguir construir uma carreira dentro do banco. E assim eu fiz. Fiz ciências contábeis na época, foi muito proveitoso dentro do banco, é um curso bastante amplo ali, que fala um pouco, né, da área contábil, fala da área administrativa, fiscal, direito, economia, né? Você permeia por vários cursos dentro de um mesmo curso. E possibilitou, eu comecei como assistente no banco, trabalhei lá por cerca de 7 anos e cheguei à gerência comercial. E aí depois migrei para a indústria farmacêutica, né? Onde eu provei da droga e permaneço até hoje aí, há 25 anos trabalhando nesse ramo, né?
E entrei no Axê como propagandista, como todo mundo, trabalhei por 2 anos e fui promovido a gerente distrital. E aí percebi, com mais ou menos 1 ano de atuação nessa função, que eu precisava me aprimorar na área de gestão de pessoas. Era um desafio muito diferente, né? Liderar uma equipe interna, que eu tinha esse trabalho lá no banco, e liderar uma equipe externa, né? Que aí você trabalha 2 dias durante o mês ali com as pessoas, e na época não existiam todas essas plataformas que, né, facilitam bastante o contato online. Hoje era presencial mesmo, né? Mal tinha celular na época. E aí eu busquei fazer uma pós-graduação na área de gestão de pessoas. Na sequência, alguns anos depois, eu fui promovido para gerente regional. E aí comecei a trabalhar bastante mais próximo da matriz, né? Participando desde a construção das estratégias para lançamento de um produto até a execução do lançamento em si. E percebi que eu precisava buscar um pouco mais de conhecimento na área de marketing para poder contribuir melhor, né, nas reuniões, nos lançamentos de produto, e assim fiz. Depois fui promovido a gerente nacional e continuei ali me capacitando na área de liderança, comunicação, coaching, áreas de negócios e assim por diante. Então eu busquei me capacitar na minha carreira dessa forma, né? E a gente não pode parar nunca, né? A verdade é essa. A partir desse ano vou buscar um outro curso aí de capacitação e tem que estar se atualizando, não tenha dúvida. Não, muito legal, Bianchi. Inclusive, bastante gente aqui já te parabenizando, o pessoal que trabalhou contigo. Essa nossa timeline aqui do nosso chat está tudo roxo o negócio aqui, tá? Ah, legal. A galera tá te mandando aí um abraço e te parabenizando bastante. Bom, Edilson, eu adoro quando as pessoas contam essas histórias, porque eu costumo muito falar primeiro que a carreira é nossa, né? Nós somos os donos das nossas carreiras. E cabe a nós saber fazer uma boa administração de carreira. A gente não pode ficar Sem dúvida. terceirizando isso para a empresa e para ninguém. É, e você conta, né? Ó, eu fui lá me capacitando. E por quê? Porque você provavelmente devia estar enxergando as oportunidades, mas fala, para eu abraçar essa oportunidade, eu tenho que estar preparado para isso. Ah, para essa outra, eu tenho que estar preparado para aquilo. Então, pessoal, acho que a gente tem que pegar esse exemplo aqui do Bianchi e falar, ó, o que que eu estou fazendo hoje pela minha carreira, né? Eu estou me preparando, estou me capacitando para as oportunidades, porque oportunidade sempre vai ter, pessoal. Essa é a questão. Ela sempre vai existir. A grande questão é se a gente está preparado para abraçar essas oportunidades. Então, eu adorei essa sua fala, porque ela vai muito em linha com o que eu costumo falar sempre aí para o pessoal que me acompanha, para os meus clientes. Eu falo bastante sobre isso. E me fala uma coisa, essa sua migração do banco para a indústria farmacêutica, como é que se deu esse estalo, né? Vou para a indústria farmacêutica. Como é que foi isso? Uhum. Não, legal. Essa é uma história bem curiosa aí, que eu gosto de contar também, né? Pegando um gancho na sua fala anterior aqui, realmente é bastante importante, né, o que você fala nos seus cursos, né? Eu te sigo nas redes sociais aí, tem um monte de gente que trabalhou comigo ou trabalha comigo, né, que tem buscado conhecimento através dos seus cursos aí, tem elogiado bastante. Então tá, e Não, parabéns aí pela obrigado. maneira que você vem contribuindo aí com a formação de profissionais, né, dentro do nosso ramo de atuação. E eu sempre digo o seguinte: é melhor você se preparar antes de sentar na cadeira, porque é muito sofrido quando você não está preparado e você resolve assumir o desafio. Ninguém está 100% preparado. Todos os cargos que eu assumi, é óbvio, né, que você tem que se preparar antes, mas quando você senta, aparecem os desafios, e aí você tem É, que buscar uma preparação ainda mais rápida. Mas você sofre menos quando você faz essa leitura de oportunidades, se prepara antes, porque quando você senta lá, você está mais seguro, né, e pode contribuir, sem dúvida alguma, melhor com, né, com as pessoas que estão abaixo de você ali. Mas a minha migração para a indústria farmacêutica, o meu sogro, né, na época eu namorava ainda, e ele era propagandista, né? Ele trabalhava na antiga Merrill Petit, na década de 90, que depois virou HMR, depois virou Aventis, depois virou Sanofi Aventis. Então ele era propagandista, né? Eu atuava no ramo financeiro e a gente conversava a respeito, assim. Eu sabia muito pouco da profissão. O que eu sabia era que ele me contava, né? E aí, um dia ele conversou comigo e falou assim: olha, eu vejo o perfil em você para atuar na indústria, né? Você nunca pensou em migrar para a indústria? Eu falei: não, eu era apaixonado pelo banco, né? Estava numa carreira de ascensão lá dentro, recebendo bons feedbacks e achei que ia trabalhar lá pro resto da vida, né? Mas ele falou: olha, você tem perfil, né? Pensa direitinho, então.
E aí comecei a ver alguns movimentos, né, de muitas fusões, né, ou até mesmo incorporações. E o banco que eu trabalhava, né, o extinto Banco Bandeirantes, era um banco pequeno, né, e comecei a ouvir alguns comentários que poderia ser comprado pelo Unibanco, e que acabou sendo realmente na sequência, e pensei, olha, né, é uma área que está passando por né, grandes fusões, vão sobrar poucas instituições financeiras no futuro, e eu não trabalho numa grande instituição. E todo mundo que é comprado, né, tem aquele risco de, né, ficar nas posições ali de liderança, né, as que estão no banco comprador, vamos dizer. E aí falei para ele, estou a fim de conhecer a indústria farmacêutica. E aí, na época, quem contratava neófito, né? Eram poucas empresas, o Axé era uma delas, ele me indicou, eu acabei indo lá, fazendo uma entrevista, e fui contratado no Axé como propagandista e fiz aquela, né, aquela reflexão, né? Por que que eu não vim antes, né, cara? Porque realmente é apaixonante a nossa profissão e contribuímos muito, né? Não só com a classe médica, como a sociedade como um todo. Assim, o sogro olheiro, né? Ele viu ali um talento e já Pois falou, ó, é. você dá para fazer isso e ficou ali 22 anos na Chia e segue uma carreira fantástica. Eu acho que essa questão que você falou, pô, por que que eu não entrei antes? É muito interessante, né? Porque eu, quando eu fui para a indústria farmacêutica, eu já fui velho, né? Assim, teoricamente velho, porque eu tinha minha carreira como médico e entrei basicamente depois de 10, 11 anos de formado na indústria farmacêutica. Mas, assim, a indústria farmacêutica literalmente é isso, né? Ela é uma cachaça, né? Que Uhum. você, quando prova, né? Você não quer parar e quer continuar ali. E aí cada um migrando dentro de posições na própria indústria farmacêutica. Mas o que eu acho muito legal na indústria farmacêutica é todo o propósito, né? Que tem por detrás. Eu acho que isso daí que é o mais importante, né? Então, inclusive, a gente vai falar sobre esse tema, o que que a gente traz de benefício, o que que a gente transforma as vidas, o que que melhora a vida dos pacientes. Eu acho que quando a gente tem esse propósito muito bem estabelecido, em qualquer carreira que a gente faça, eu gosto de falar, Bianca, que o dinheiro é consequência, né? Claro, sem dúvida. Se você bota que o drive do que você quer é o dinheiro, a chance de você ficar frustrado é muito grande. Então, o propósito ele é super importante, né? Então, a indústria farmacêutica tem todo esse propósito. E o que é mais legal é que você olha nas diferentes áreas dentro da indústria, tudo está ligado ao propósito, né? Então, quando você fala de pesquisa e desenvolvimento, regulatórios, compliance, acesso, marketing, vendas, né, demanda, tudo está ali unido pelo propósito. Então, eu acho que isso é muito legal. Mas, Bianchi, seguindo aqui, conta um pouquinho desse histórico do canabidiol aqui no Brasil. Como é que surgiu isso? Como é que foi essa história, por favor? Legal. Antes de falar de quando começou aqui no Brasil, vou fazer só um overview, né, de quando, um pouco sobre a história do canabidiol no mundo, né? Então, assim, os primeiros relatos de uso, né, da cannabis de forma medicinal, eles surgiram aí há cerca de 1.500 anos atrás, relatados na medicina chinesa. Então, assim, há muitos anos já se usa, né, o canabidiol ou a cannabis, né, para fins medicinais. Mas isso começou a ganhar uma evidência maior, Alexandre, há cerca de 60 anos atrás, quando um químico israelense, que é considerado por muitos aí, né, o pai da cannabis, chamado Rafael Mechulam, que ainda está vivo, tem 91 anos, e ainda participa de congressos, dá simpósios e assim por diante, ele começou a deixar isso de forma mais evidente, trabalhando com dados científicos e assim por diante. E foi quando o mundo todo começou a se interessar realmente pelos resultados, né, científicos, vamos dizer assim, proporcionados aí pela cannabis. Então, a história no mundo é essa. E no Brasil, os produtos à base de cannabis, eles começaram a ficar mais conhecidos e passaram a ser consumidos pelos pacientes a partir de 2015, né, de forma legal, que até então todo produto à base de cannabis que entrava no Brasil era de forma ilegal. Em 2015, quando a Anvisa autorizou a importação, né, dos produtos à base de cannabis pelos pacientes, ele passou a ser, né, muito mais conhecido e desde então começa essa história aí. E aí surgiram algumas RDCs que a gente pode discutir mais à frente aí, né, o que elas regulamentam. Não, perfeito. É,
E essa é uma história interessante, né? Porque antes dessa aprovação para importação, sempre havia, né, bastante ruído, né? Já aí as pessoas vendo como é que estava a utilização em outros países, né? E falando, vem cá, quero começar a utilizar dentro das indicações que eram usadas lá. E eu acho muito interessante quando a gente traz também essa perspectiva até da agência regulatória, da Anvisa, porque a Anvisa eu gosto muito de falar, porque a Anvisa, primeiro, que é uma agência de padrão ouro, né? Então, assim, a Exato. gente aqui não tem nada, mas nada a perder para qualquer agência reguladora no mundo inteiro, né? O padrão da Anvisa é um padrão absurdamente alto. E o que eu gosto muito de ver é a transformação que a Anvisa teve nos últimos anos, principalmente a partir de 2016, 2017, onde, não especificamente para a parte do canabidiol, mas uma série de outras RDCs que eles trouxeram que foram bastante inovadoras aqui para o mercado brasileiro. Então, a gente tem, por exemplo, a RDC 200, que é uma RDC que permite a aprovação de produtos somente com estudos de fase 2, porque tradicionalmente nós aprendemos que para um produto ser aprovado tem que ter um estudo de fase 3 mostrando Uhum, eficácia e segurança. Então, essa exato. RDC ela foi muito inovadora, né? Porque para algumas doenças é permitido você ter produtos sendo aprovados somente com estudo de fase 2. A RDC 204, que é a RDC de protocolo de priorização de análise, né? O Fast Track Approval, e a 205, que é uma específica para doenças raras. Então, todas essas RDCs elas vieram de dezembro de 2017 e trouxe uma transformação muito interessante no mercado, permitindo, inclusive, que os medicamentos chegassem mais rápido, porque antigamente demorava muito. A gente demorava 2, 3 anos para aprovar um medicamento inovador aqui no Brasil. E com essas RDCs e uma série de melhorias em fluxos, conseguiu reduzir bastante esse prazo. Me conta um pouquinho com relação à perspectiva das RDCs aqui para o canabidiol no Brasil. Qual que são essas RDCs e o que elas pautam, por favor? Ok. Bom, a primeira RDC que a Anvisa publicou foi em 2015, que é a RDC 335, que é justamente a RDC que autoriza a importação, né, do canabidiol, produtos à base de cannabis. No início, né, era bastante demorado esse processo. Por quê? Porque o paciente recebia a prescrição do médico, aí ele solicitava essa autorização de importação para a Anvisa. E a Anvisa poderia autorizar ou não, ia depender do que ela ia analisar ali no processo do paciente e no pedido médico. Se ela autorizasse, aí o paciente procurava uma empresa que fazia importação e fazia a importação do produto. Isso demorava, Alexandre, cerca de 6 meses lá no início. Era bem demorado para chegar um produto. Essa RDC ela ainda está em vigor, então o paciente ainda pode importar e hoje acelerou bastante esse processo. Hoje, entre 40 e 70 dias normalmente o produto chega aqui. E facilitou também porque assim, a Anvisa às vezes demorava 6 meses para dizer sim ou não para o paciente. Hoje isso acontece em 48 horas. Né? Hoje é tudo digitalizado, esse processo ficou online e ficou muito mais rápido. Então ela, primeira RDC 335 de 2015 e ainda está em vigor. E devido a essa demora no processo e um clamor muito grande, tanto das sociedades médicas, né, também como, né, por parte dos pacientes, em 2019, a Anvisa publicou a RDC 327, em dezembro de 2019. E essa RDC, ela é uma RDC transitória. Ela tem a característica de autorizar os produtos à base de cannabis. Então, o que essa RDC diz? Que é a RDC mais discutida no momento, né? A de importação, ela quase que foi sucumbida por essa. Ela Uhum. diz o seguinte, que as empresas que apresentassem um dossiê, que a Anvisa aprovasse esse dossiê de produtos à base de cannabis, elas teriam uma autorização sanitária para comercializar o produto durante 5 anos no Brasil. Depois de 5 anos, se as indústrias que estiverem comercializando não realizarem o estudo clínico, né, fase 3, 1, 2 e 3, automaticamente essa autorização sanitária ela será cassada, o que você comercializou até ali ok, mas depois disso o seu produto ele vai ser suspenso. E aí várias empresas começaram a submeter os dossiês para a Anvisa, né, nesse período.
E uma outra característica dessa RDC, né, a 327, é que ela separou produtos menos de 0,02% de THC e produtos com mais de 0,2% de THC. Então, são a mesma RDC, né, ela rege duas categorias diferentes para os produtos à base de cannabis, onde menos de 0,2% de THC ou, né, os THC free, que eles chamam livre de THC, receituário B azul. E os produtos que têm uma concentração maior, aí é o receituário amarelo. Em 5 anos, quem não fizer o estudo clínico e tiver comercializando o produto, vai sair do mercado. Não pode ter nome comercial no produto, porque você ainda não tem o estudo clínico concluído, então você não tem indicação em bula. Então, todos os produtos que entrarem sem o estudo clínico, né, aprovado pela RDC 327, eles têm que ser canabidiol da empresa tal. E tem que seguir o mesmo padrão de embalagem, o mesmo tamanho das características de letras. Ela colocou bastante rigor, né, nessa RDC. Não pode fazer propaganda para o médico, né, mostrar PEC do produto, no VA, tudo que a gente está acostumado, né, a ver na indústria farmacêutica, ela proibiu. Então, na verdade, é o seguinte, né, ela deixou, mas não deixou, proibiu uma série de coisas. Por quê? Como você bem falou, assim, a Anvisa é um órgão que nos enche de orgulho, totalmente autônomo, não é influenciável por nenhum tipo de governo, né, nem para beneficiar e nem para prejudicar, e bastante rigoroso. Então, tudo que está aprovado pela Anvisa, a gente fica bastante tranquilo, né, de consumir, vamos dizer assim, no Brasil. Então, ela colocou bastante rigor para justamente forçar as empresas a fazer o estudo clínico, né, e investir em mais evidência científica a respeito dos produtos. O que ela confere ao médico? Ela disse o seguinte, olha, né, a prescrição do produto ela é 100% da responsabilidade do médico. O médico que prescreve, ele assume 100% da responsabilidade. Tanto é, né, que ela exige que o médico e o paciente, né, assinem o termo de consentimento livre e esclarecido, onde está bem especificado ali que os produtos ainda não têm estudo clínico. É um caráter transitório. O paciente concordou, ok, é uma segurança para o médico. Assim, em resumo, a RDC 327, né, ela trata isso a respeito dos produtos à base de cannabis aqui no Brasil. Interessante, é uma história interessante, diferente, né? Porque é um padrão que a gente acaba não vendo com outras moléculas. E essa RDC ela também ela estabeleceu, se eu não me engano, uma questão que ela define a comercialização, a produção, mas o plantio não é possível fazer, né? Correto. Não é possível fazer o plantio. No Brasil não é aprovado, né? O plantio está em discussão no Senado, na Câmara, é a PEC 399, se eu não me engano, mas ainda em discussão. E você pode comercializar e você pode produzir, né? Para comercializar, você tem que ter o seu dossiê aprovado lá na Anvisa e ela te dá autorização sanitária. E para produzir, ela faz a inspeção na fábrica, né? E concede o BPF para você poder produzir os produtos à base de cannabis. Então é justamente isso, mas não permite o plantio. Perfeito. Até para esclarecer alguns termos que a gente está utilizando aqui, pessoal, a RDC é resolução da diretoria colegiada. Então, sempre que a gente fala da RDC da Anvisa, é uma resolução que é feita pela essa diretoria colegiada da Anvisa. E o que o Bianchi falou agora, a BPF é boas práticas fabris, tá? Ou boas práticas de fabricação. Porque a Anvisa, o que ela faz? Ela vai na fábrica inspecionar a fábrica. Então, ela vai lá olhar como é que é feita toda essa fabricação para ver se, né, tem todos os critérios de boas práticas e que envolve a questão da qualidade. Bom, Bianchi, fala um pouquinho com relação às indicações aprovadas. Hoje, se o médico quiser prescrever, onde que ele tem um respaldo para prescrever o canabidiol para determinada doença e para outras que ele talvez não possa estar prescrevendo? Na verdade, assim, as indicações no Brasil hoje, com exceção do Epidiolex, né, que é o único produto que tem estudo clínico fase 2 no mundo e tem indicação, né, para epilepsia refratária, todos os outros produtos que estão no Brasil ou que chegam no Brasil através de importação,
eles não têm indicação clínica em bula, porque eles não têm estudo clínico. Existem 2 estudos clínicos fase 2 no mundo. Um que é o do Epidiolex, que é o nome aqui no Brasil, e o nome no mundo é Sativex, que é da GW Pharma, uma empresa inglesa. E o segundo estudo clínico fase 2 é o que está sendo conduzido aí pela Prati Donaduzzi junto à USP. Ele está em fase 3 no momento, fase 2 já concluído, também com indicação para epilepsia refratária. Então, o médico hoje, quando ele prescreve, mesmo para epilepsia refratária aqui no Brasil, que não seja o Epidiolex, ele não tem esse respaldo da indicação, Alexandre. É por conta dele. Todas no Brasil são off-label. Então, essa falta de evidência, né, de estudos clínicos no mundo vai ser um grande desafio para esse mercado de produtos à base de cannabis, canabidiol aqui no Brasil. Vai necessitar ainda de um grande investimento por parte da indústria farmacêutica, né, e futura aprovação da Anvisa nos estudos clínicos, para que aí sim o produto tenha, né, a indicação na bula, e aí sim as empresas vão poder trabalhar com o nome comercial para o produto, colocar a cara delas, e aí poder fazer propaganda para o médico e assim por diante. Não, perfeito. E fala um pouquinho sobre a questão da diferença sobre o THC, né? Com relação à concentração, explica um pouquinho mais para a gente, por favor. Ok. A cannabis, né, a planta, ela tem mais de 400 substâncias, na verdade. Mas tem cerca de 60 substâncias que são as mais estudadas, as mais conhecidas. E as duas que se destacam é o CBD e o THC. O mecanismo de ação deles, né, no nosso sistema endocannabinoide, ele é muito parecido. Mas ele tem uma grande diferença, né, quando ele é metabolizado. O CBD ele não possui efeito psicoativo, né, e o THC ele possui o efeito psicoativo. Mas então a gente pode usar só o CBD e não o THC? Depende da indicação, né, porque o THC também tem indicação, principalmente para, né, alguns casos de dor neuropática e até mesmo oncológica. Quando o paciente para de responder aos fármacos tradicionais, normalmente o médico ele entra com o CBD isolado. É a conduta da grande maioria dos médicos. Mas chega um momento que o paciente também para de responder ao CBD isolado. E aí é quando o médico entra com o THC, uma dosagem de THC. O que acontece é que assim, tem um número de, né, evidência científica muito maior para produtos com CBD isolado do que produtos, né, com CBD, combinação de THC e assim por diante. Mas a diferença básica é o efeito psicoativo que ele produz no organismo. A Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil ela já se posicionou, né, e dizendo que o THC para o cérebro em desenvolvimento, né, em pacientes jovens, ele é extremamente prejudicial, né, e ele tem um efeito acumulativo tóxico para o paciente, né? Então, assim, dificilmente você vai ver neuropediatras, por exemplo, prescrevendo produtos com THC. Todas os simpósios, palestras que você assiste, eles, para cérebro em desenvolvimento, pacientes jovens, tem que ser o CBD isolado. A diferença básica é essa. E tem muito mais evidência científica para produtos com CBD. Não, perfeito. O CBD isolado é o que é THC free, né? Ele não tem. Isso, é o que é Perfeito. conhecido como, né, chamado de canabidiol. Na verdade, tem né, o canabidiol, que é o CBD, ele é bastante utilizado até para falar a respeito de produtos à base de cannabis, né? Mas assim, tem essa diferença. CBD é canabidiol e THC é o tetrahidrocannabinol. Perfeito. E como é que hoje está a questão das apresentações do canabidiol, com ou sem o THC aqui no Brasil, né? É comprimido, Uhum. é substância oral, é líquido, é óleo? Como é que funciona isso? Aqui no Brasil, a predominância é do líquido, né, diluído em base de óleo. Por quê? A absorção do canabidiol no organismo, ela é muito baixa, mas muito baixa mesmo. Então, quando você dilui ele numa base oleosa, ele aumenta essa absorção no organismo em até 4 vezes. E ainda assim, né, somente 6% do canabidiol administrado é absorvido, para você ver o tanto que ela é baixa, a absorção. Então, a grande maioria, não só no Brasil, como no mundo, né, para uso medicinal, é diluído em base de óleo, base oleosa.
Pelo mundo existem outras apresentações, e aqui no Brasil também. Cremes dermatológicos, existem algumas pomadas também, mas assim, é raro. Isso é para uso mais da parte de cosmetologia e assim por diante. Para uso medicinal, né, e para tratar patologias, eu te diria que 99% dos produtos do Brasil são líquidos, diluído em base de óleo, em função dessa baixa absorção. Não, perfeito. E eu vou fazer essa pergunta só por fazer, mas eu já tenho a resposta. Não é trabalhada a amostra grátis, né? Não é trabalhado. Essa RDC ela não permite a distribuição de amostra grátis. E aí uma outra curiosidade, enquanto você não tiver o estudo clínico, todos os produtos são tarja preta. A partir do momento que você tiver o estudo clínico, nome comercial e tarja vermelha do canabidiol. Oh, interessante isso daí. E quanto é que é o custo do tratamento por mês? Ó, esse custo, Alexandre, ele varia muito, né? Porque a gente tem várias concentrações aqui no Brasil e vários volumes, vamos dizer assim. Então, a gente tem desde 10 miligramas por ml de concentração até 200 miligramas por ml. Né? Em termos de volumetria no frasco, tem com 10 ml e tem alguns frascos com 100 ml. Então, o tratamento ele pode variar de R$ 200 por mês até 2, 3 mil reais por mês. Depende do volume que você vai consumir, posologia que o médico te passou e da concentração. O que a gente orienta, né, médicos e pacientes? Ó, quer fazer um cálculo para ver se você, né, não está pagando um valor muito abusivo? Faça o cálculo de miligramas por ml. De acordo com o que o médico prescrever, quando você fizer o comparativo de produtos, né, os que tem disponível, tanto importados quanto já comercializados aqui no Brasil, faça esse cálculo e veja quanto que você vai estar pagando por miligrama de canabidiol, que engana muito. Às vezes você vê, não, esse produto custa Sim. R$ 300 e tem um outro que custa 3 mil. Sim, mas ele é 10 vezes mais concentrado do que você está comprando, né? Então, existe muita desinformação. Então, a gente sempre orienta o seguinte, olha quanto você está pagando por miligrama. Não, interessante. E a posologia, existe na bula orientação da posologia, quanto que o médico deve estar prescrevendo? A RDC, ela não permite que você coloque posologia nem indicação na bula, só depois do estudo clínico. No estudo clínico, para a epilepsia refratária, a posologia é de 2,5 miligramas por quilo de peso até 25 miligramas por quilo de peso. Essa é a dose mais observada dentro do estudo clínico, com os efeitos esperados. O canabidiol ele tem uma curiosidade. Depois que você passa de 25 miligramas por quilo de peso, ele tem o efeito de U invertido, onde ele deixa de ter os benefícios terapêuticos e passa a ter os efeitos adversos evidenciados. Então, quanto maior a dosagem que você dá por quilo peso, mais efeitos adversos ele provoca no paciente. Então, o médico sempre começa prescrevendo dose baixa e vai titulando até ele chegar no efeito terapêutico desejado. Se Uhum. tiver apresentando efeitos adversos, né, acima do esperado, ele vai baixando a dose normalmente, sem perder o efeito terapêutico, até ele chegar naquela dose que ele tem efeito terapêutico sem efeito adverso. Interessante. São muitas particularidades, né? Bastante interessante. Bastante. É, e a pessoa, o médico vai lá, ele prescreve o produto, orienta lá o paciente a fazer o uso, mas onde é que ele compra isso daí? Hoje existe duas maneiras dele conseguir o produto, né? Via importação, que nós já discutimos aqui, né? Ou os produtos que já estão aprovados na RDC 327 e disponibilizados para comercialização, disponível na farmácia. Então ele teve lá o receituário azul do médico, ele vai até a farmácia e adquire o produto como qualquer outro medicamento que está disponível aí nas farmácias do Brasil. Então, existem duas maneiras hoje. Importação, um pouco mais demorado, né, um pouco mais burocrático, e o que está disponível, a aquisição imediata. Não, perfeito. E aí, trazendo para uma perspectiva mais com relação a acesso ao medicamento, né? Porque a gente sabe que hoje a gente está num país que tem bastante diferenças socioeconômicas, a gente vive aí um ambiente que tem uma taxa de desemprego alta e às vezes 200, 300 reais para uma pessoa, uma família, é um valor alto.
Então, como é que está essa característica hoje do acesso, né? Tem ali uma população que é uma população pequena, que vai talvez pagar o chamado out of pocket, né? Que vai tirar do bolso Uhum. e fazer o pagamento do medicamento, mas vai ter também uma população que ela não vai poder estar comprando esse medicamento. Como é que está hoje esse cenário do acesso no Brasil? E realmente, isso é uma realidade, né? O canabidiol, ele é um produto, né? Os produtos à base de cannabis, eles já demonstraram, e os médicos que prescrevem, os pacientes que consomem, eles já viram os benefícios. Não serve para tudo e nem para todos, como qualquer outro produto, né? Qualquer outro medicamento, mas o acesso, ele ainda é restrito a poucos, né? Quando o tratamento entre 200 e 3 mil reais por mês, realmente, né? É para uma pequena faixa da população. Então, o que a gente vê hoje é uma grande parcela da população, né, que tem indicação para epilepsia refratária ou para autismo, né, grau 3, 4 ou 5, que causa algum tipo de incapacidade intelectual no paciente, é a Defensoria Pública já dando, né, bastante pareceres favoráveis para a judicialização. Está crescendo bastante no Brasil a judicialização. Não só dos produtos que já estão disponíveis aqui na RDC 327, mas como também os importados. A gente percebe que, né, o poder público está ficando bastante sensibilizado quanto a isso e vendo cada vez mais que realmente o produto possui os efeitos esperados, né? Então, hoje são dois caminhos, né? Através da aquisição de forma privada, né? Ou através da judicialização, Alexandre. Perfeito. Eu até andei olhando a questão. Houve uma submissão para a Conitec, né? Na Exato, verdade, através de uma demanda interna. Então, a própria Esquitia, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, demandou para a Conitec para fazer a avaliação dessa tecnologia, com uma indicação de epilepsia refratária. E a recomendação da Conitec foi uma recomendação de não incorporação. Até correto. depois, pessoal, vale a pena quem tiver interesse de entrar lá para conhecer um pouco até o site da Conitec, saber, conhecer um pouquinho mais sobre os seus relatórios de recomendação. E até o que eu vi lá, Bianca, eu achei bastante interessante o posicionamento deles, que na minha perspectiva fazia sentido, né, a forma como é que eles estavam colocando. Mas eu queria falar um pouco sobre a judicialização, que é um tema que a gente vive num país que é um dos países que mais judicializa a saúde no mundo inteiro. É uma via de acesso, a gente entende como uma via de acesso. A gente tem lá o artigo 196 da Constituição Federal, que fala que saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, tem aí um determinado gatilho legal para a judicialização aqui no Brasil. Mas a gente sabe que não é o melhor caminho, né? Porque é um caminho que gera muita imprevisibilidade orçamentária, falta de planejamento de compras, e além disso, na perspectiva do paciente, pode gerar uma certa frustração, né? Porque ele consegue, às vezes, o medicamento em um determinado período, depois tem dificuldade, fica sem usar. E eu estou falando isso porque eu já trabalhei com um produto que tinha Uhum. uma judicialização bastante elevada, né? Então, eu acredito que muito provavelmente lá na frente vai haver algum movimento para a incorporação dessa tecnologia no SUS. Para mim é importante a gente ter aí, e aí óbvio, né, que vai ser uma tecnologia que vai ter PCDT por detrás, né, toda Claro, uma sem dúvida. definição muito bem, desculpa, uma definição clara de qual que é o paciente que tem que usar, com critérios muito bem definidos. Mas, para mim, assim, posso estar errado, mas não tenho dúvida que o futuro, esse medicamento, ele vai estar incorporado no SUS, né? Porque a demanda judicial, ela, se você pegar ali, fazer as consultas, principalmente no ENATJUS, né, no Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, que você pode fazer consultas de domínio público, a gente vê lá, né, que essa demanda ela existe de fato, mas não dá para ficar vivendo de judicialização, né, porque a judicialização ela gera muita imprevisibilidade e acaba sendo ruim, apesar de ser uma via de acesso, tá?
E outra coisa Exato, é. que eu gosto muito de comentar, e vou aproveitar esse parênteses aqui, tá, Bianchi, porque a gente tem um público muito aqui de indústria farmacêutica, né? Então, pessoal, a decisão de judicialização é do paciente, é do seu responsável, né? Ele que toma essa decisão. Ele fala, ó, isso aqui é um direito meu e eu vou correr atrás desse direito. Então, acho que isso aqui é importante a gente saber, porque a decisão parte definitivamente do paciente ou do seu responsável, né? Exato. E a gente É, percebe que os médicos estão bastante responsáveis quanto a isso também, né? O fato, né, da a Prate Dona Dulce trabalhar com o produto e ter sido a pioneira nos ensinou bastante a respeito disso. O médico ele está bastante responsável quando decidir por judicializar para o paciente ou não. E isso é bastante importante, porque deixa, né, a União, o SUS, muito mais seguro para tomar essa decisão de incorporar realmente no momento certo. Concordo contigo. não, perfeito, perfeito, Bianchi. Bom, e quais que são os principais desafios, né? Quando você começa no mercado novo, e eu tive essa oportunidade lá em 2013, a gente começou um mercado novo, né? E o mercado novo ele é interessante que você não tem informação de nada, não tem auditoria, Não. você não sabe nada do mercado, né? E quais são os desafios, os principais desafios, por favor? Eu vejo três grandes desafios para esse mercado, né? O primeiro deles é a falta de evidência científica atual que o produto tem, né? Dois estudos clínicos fase 2 no mundo, né, para um mercado onde a expectativa para 2023 é atingir 4 bilhões de reais aqui no Brasil, 2026 estar em 22 bilhões de reais no Brasil, né? Tem muita especulação também, não é bem por aí, porque Uhum. esse volume todo de dinheiro também envolve, né, o mercado recreativo e assim por diante. Uma série de coisas que não é bem a realidade da indústria farmacêutica. Mas essa falta de evidência científica é o primeiro grande desafio, onde a indústria farmacêutica realmente vai precisar investir em estudo clínico em outros, né? É, por enquanto, dois estudos clínicos no mundo para epilepsia refratária, mas há uma série de indicações off-label e que os médicos relatam que tem muito bons resultados, como, por exemplo, o autismo, seria uma outra área que valeria a pena fazer um estudo clínico, insônia, ansiedade, demência, tem várias outras áreas. Então, eu vejo que esse vai ser um desafio interessante. E para nós, né, propagandistas, que nós somos propagandistas, o desafio é levar informação de qualidade para os profissionais de saúde que são responsáveis por prescrever e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, familiares, assim por diante. Tem muita informação de baixa qualidade no mercado e você não pode, né, absorver isso tudo e passar isso para os médicos, né? A responsabilidade do médico na hora de prescrever um produto ela é muito grande. Então, o primeiro desafio eu acho que está aí, buscar mais evidência científica. O segundo desafio, Alexandre, é o preconceito que ainda há, tanto por parte Uhum. dos médicos quanto por parte dos pacientes. É comum a gente ouvir relatos: eu não vou dar maconha para o meu filho, eu não vou prescrever maconha para o meu paciente e assim por diante. Uhum. E esse preconceito ele só vai ser quebrado quando a gente tiver evidência científica e levar informação de qualidade ali para os médicos. Terceiro desafio é o acesso, que a gente acabou de conversar. A matéria-prima de qualidade, matéria-prima de grau farmacêutico, ela ainda é muito caro. É uma matéria-prima que fica acima dos 15 mil dólares o quilo. Né? Para você ter uma ideia, um quilo de losartana hoje custa 50 dólares. Né? Um quilo de CBD, grau farmacêutico, custa 15 mil dólares. E poucos fornecedores no mundo. Então, à medida que for aumentando o número de fornecedores, obviamente vai haver uma concorrência maior no fornecimento de matéria-prima e tende a baixar o preço. Então, os desafios que eu vejo é evidência científica, preconceito e acesso. Não, fantástico. Com relação à evidência científica, eu gosto muito, né? É um dos temas que eu gosto de estar falando e também de estar treinando pessoas. Então, como médico, para mim, a evidência científica ela é super importante, né? E ter uma evidência científica de boa qualidade, porque ela definitivamente acaba pautando várias das nossas decisões. Às vezes a gente não tem a melhor evidência científica do ponto de vista de qualidade, mas você tem que usar aquela evidência que está disponível, né? Então, normalmente, isso acaba acontecendo. Você trouxe uma coisa que eu acho muito legal, a questão da responsabilidade e como que a gente pode estar levando a informação de qualidade, porque
eu costumo muito falar sobre isso, quem me acompanha sabe muito bem, que para mim tem dois pilares que são fundamentais do ponto de vista de construção de relacionamento com os clientes. Primeiro é você ter credibilidade, ou seja, a pessoa confiar no que você fala. Isso é Uhum, fundamental, né? Isso sem aqui dúvida. é base de qualquer relacionamento, né? A credibilidade. E o outro é você se tornar relevante, né? E a relevância é muito pelo que você está levando para o seu cliente. Então, isso para mim é muito importante, né? Você está levando informação de credibilidade, o seu cliente confiar em você. Inclusive, eu me lembro agora, Bianchi, um dos produtos que eu lancei, que existia um apelo lá de uso off-label, e a nossa equipe até falava, ó, doutor, para esse paciente a gente não tem evidência científica ainda. A Uhum, gente não orienta você a usar, mas o médico ele pode, se ele optar por fazer uma medicação off-label, ele pode usar esse caminho, né, e prescrever. Se ele entende que o medicamento vai trazer mais benefício do que risco, sim, ele pode estar usando o off-label. E até para falar sobre o off-label, né, pessoal, off-label não quer dizer que é errado, tá? Que às vezes a pessoa fala, pô, off-label é uma coisa errada, não. é. Né? Às vezes, Ilegal, não, né? é ilegal, toma cuidado, aquele médico prescreve off-label, não é isso, né? O off-label é quando o médico ele entende que aquele medicamento ou aquela tecnologia ela pode trazer benefícios maiores do que o risco. E aí ele opta por estar fazendo uma prescrição, uma utilização de uma tecnologia off-label. E uma outra questão que eu acho muito interessante, né, quando você falou do preconceito, tanto do médico quanto do paciente ou do familiar, porque realmente esse preconceito existe, né? Nós, de uma forma geral, a população, nós somos preconceituosos. Sem dúvida. E aí eu gosto muito de falar daquele conceito que a teoria de Rogers, não sei se todos conhecem, pessoal, mas a teoria de Rogers é uma teoria antiga que fala sobre a difusão da tecnologia. Então, essa teoria ela fala dos early adopters, né, que são aquelas pessoas que têm uma adesão rápida à tecnologia que acabou de ser lançada, e a gente tem ali também um grupo de pessoas que só começam a adotar aquela tecnologia após um período que ela começa a ver a experiência dos outros. Então, ela começa a ver que tem um médico que teve uma experiência legal, que é um colega dele, começa a ouvir dentro de palestras que quem já teve experiência está funcionando, fala, pô, agora já tem gente experimentando, agora eu vou começar também a prescrever para ter a minha experiência com o produto, né? Então, isso é uma coisa bastante interessante, que é a teoria de Rogers, tá? Que é a teoria de difusão de tecnologia. E a teoria de Rogers está muito relacionada ao sales forecasting, né? Porque quanto mais pessoas começam a aderir àquela tecnologia, você acaba tendo uma penetração maior no mercado e está correlacionado diretamente com vendas, né? Então, a gente pode usar a teoria de Rogers para um smartphone, por exemplo, para uma televisão que é recém-lançada, para um tablet ou qualquer outra coisa, e como produtos também a gente pode estar usando esse conceito da teoria de Rogers. E o acesso que você comentou, sem sombra de dúvida, acredito que é uma das grandes barreiras, mas acredito que ao longo do tempo essa barreira vai começar a ter algum tipo de facilitação. E vem cá, Bianchi, o pessoal que está nos acompanhando aqui e fala, adorei esse mercado, achei muito interessante, quero começar a me preparar para trabalhar nesse mercado. Quais são as competências que um profissional para trabalhar com o canabidiol precisa? Muito legal essa pergunta, né? Porque, como você já evidenciou, né, é um mercado totalmente diferente, né? Pouco mapeado, né? Então a gente não consegue ter muita auditoria, olhar muito pelo retrovisor, a gente está olhando muito pelo para-brisa, a verdade é essa, olhando muito para frente, né? E isso é bom. É um mercado totalmente diferente do que eu já vivenciei nos meus 25 anos aí de indústria farmacêutica. Mas muito legal, por quê? Porque o médico quer aprender, né? Quando você está lançando um produto que ele é um similar, né? Que ele já conhece a droga, não tem muita novidade,
né? A gente tem que ter todo um tato para falar com o médico e assim por diante, para não parecer que a gente está querendo dar uma aula do que ele já sabe. Na Isso. verdade, ele poderia dar aula para a gente. Agora aqui não, o médico quer saber muito sobre o produto, porque ele tem bastante curiosidade. Só que é preciso uma preparação muito intensa, Alexandre. Da nossa parte, como propagandistas, entender bastante, e você tem que estudar bastante para poder aprender a respeito, mas para poder ensinar também. Tem que ter essa habilidade. Como ensinar os médicos a prescrever, como criar, né, estabelecer esse rapport para ele poder confiar em você. Não, eu vou prescrever para o meu paciente confiando nas informações que você me passou, porque eu não tenho muita base científica, não tenho evidência assim por diante. Então, é muito gostoso de trabalhar, né, nesse mercado Uhum. de canabidiol aqui no Brasil, porque o médico é extremamente aberto, né? Tem visitas de 40 minutos, 1 hora com os médicos, e tudo que você traz para ele, ele quer ler, tudo que você oferece de, né, meeting online, ele quer participar. Então, é um mercado bastante interessante de trabalhar. E eu vejo que para se preparar, né, para entrar nesse mercado, não é muito diferente da preparação para a indústria farmacêutica, né? Agora, uma coisa que você falou lá atrás, né, trabalhar com paixão, trabalhar apaixonado naquilo que você faz. Esse mercado, ele exige. Porque não é na primeira visita que você conquista, não é na segunda. Às vezes você precisa de um tempo muito grande para que ele possa confiar em você e comece a prescrever. E muito interessante, assim, o médico te liga para falar, ó, tô com um paciente aqui Uhum. na minha frente, qual é a posologia que eu coloco? Ele confia no propagandista para ele falar, ó, começa com dose baixa, vai titulando e assim por diante, né? Bem interessante, um mercado muito desafiador, né? Mas duas coisas que eu volto a reforçar. Tem que estar muito preparado para estudar, porque tem muita informação. E aí você tem que saber, né, filtrar isso para poder passar da melhor forma ali, não só para os médicos, mas os profissionais de saúde como um todo que estão envolvidos nessa cadeia. Farmacêutico, enfermeiro de grandes hospitais e assim por diante. Perfeito. E o perfil hoje que você vê desses profissionais é um perfil mais júnior, pleno ou sênior? Quando nós começamos na prática, nós buscamos um perfil mais sênior, né? Agora, 2 anos depois, praticamente, do lançamento, a gente já tem os 3 perfis da nossa equipe, né? Aham. E isso foi bom, né, esse perfil de idade e de experiência no mercado de trabalho foi muito bom. Nós começamos somente com pessoas que tinham experiência na indústria farmacêutica e em sistema nervoso central, e na última expansão, agora em janeiro, que nós contratamos 40 propagandistas, nós contratamos até neófitos, para você ter uma ideia. Então, a gente Interessante. buscou muito esse perfil realmente de vontade de estudar, né, e de ter bastante habilidade de ensinar também. Interessante. Acaba que é um perfil mais heterogêneo, né? Exato, heterogêneo. É, eu gosto muito, né, dessa questão, porque, para mim, Bianchi, o grande diferencial é a pessoa que tem atitude, né, que tem É isso aí. vontade, né, e que tem sangue no olho, sangue no olho que eu falo de forma positiva, tá, pessoal? Assim, sangue no olho de querer fazer as coisas acontecerem, né? E então acho que isso, para mim, é um grande diferencial. E me fala uma coisa, qual que é a especialidade médica que normalmente mais utiliza, mais prescreve para os seus pacientes? Hoje tem 2 especialidades que lideram as prescrições. O neurologista, em primeiro lugar, né, até porque, né, é o epileptólogo ali que trata a epilepsia refratária, né, e hoje o maior número de evidência científica é em epilepsia, então o neurologista é a principal especialidade prescritora, e o psiquiatra vem em segundo lugar, com as prescrições off-label aí, mas muito próximo ali do neurologista. Mas várias outras especialidades aparecem na sequência, né? Praticamente eu te diria que todas as especialidades, né, estão prescrevendo, não todos os médicos, mas todas as especialidades. Porque tem muitas indicações off-label e que aí os médicos vão prescrevendo, vão tendo resultado, né, e começam a ganhar mão na prescrição ali. Mas as duas principais, neuro e psiquiatra. Ah, legal. Não, bacana, Bianca. A gente já está chegando aqui ao final e eu queria te pedir a gentileza de você deixar umas mensagens finais aqui para o nosso público, quem nos acompanhou até agora. Não, legal. Primeiro foi um prazer aí poder bater esse papo aí com você e todo esse público que, né, está nos acompanhando.
mensagens principais, assim, é um mercado bastante desafiador, né? E que aí a nossa profissão de propagandista, ela ganha uma relevância e uma responsabilidade muito grande para levar informação de qualidade e informação idônea para os médicos, né? Tem uma série de materiais e entrevistas e internet, uma série de sites que trata a respeito de cannabis, bons até, com publicações boas, mas uma série de outras publicações que coloca a bateria do AirPod foi. Estão me ouvindo? Então, assim, Sim. Que coloca em xeque, né, essas informações, porque é muita coisa colocada que o médico, em determinado momento, ele fala, não existe um produto que é bom para tudo. E a gente sabe que não existe, né? Então, o nosso papel como propagandista é levar essas informações de qualidade para o médico. Não é conquistar a receita a qualquer custo. Eu vou mentir para o médico, porque eu sei de uma necessidade que ele revelou aqui para mim, que ele quer prescrever para um paciente, e eu vou mentir para ele para ganhar uma prescrição e ganhar uma venda do produto. Responsabilidade é muito além disso, né? Então, a principal mensagem que eu deixo é, assim, estudem a respeito, né, e sejam muito responsáveis na hora de levar a informação para o médico. Afinal de contas, assim, tem vidas, né, atrás disso, ou qualidade de vida, sofrimento de famílias, muitas famílias depositando uma esperança muito grande e que de repente não é indicação, aí você frustra e assim por diante. Então nós temos uma grande responsabilidade em levar esse tipo de informação, né, e por parte dos médicos em saber absorver isso e prescrever realmente para aquela indicação correta ali. muito legal, Bianchi, essa sua fala final aqui. Eu vou aproveitar e pegar um gancho, porque vou trazer minha perspectiva como médico. Então, assim, isso que você falou é muito importante, né? A gente conquistar uma receita a qualquer custo não vale a pena, né? Ela não vale a pena, porque quem tem essa mentalidade é uma mentalidade muito curto prazo, né? Porque você gera frustração. E quando você gera frustração, né, o cliente pode ser que ele não queira repetir a experiência. E até porque se você escolhe o paciente errado, e o paciente errado é a primeira experiência do médico, significa que ele tem 100% de experiência negativa. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que selecionar muito bem o paciente, inclusive garantir até que essa primeira experiência é uma experiência muito boa. Que a partir do momento que você começa a ter experiências boas, e eu gosto de falar isso porque nós, seres humanos, nós vivemos de experiências. Experiências positivas a gente quer repetir, experiências neutras a gente pode repetir ou não, experiências negativas a gente não quer repetir. É. Então a gente tem que garantir, tanto para o médico quanto para o paciente, que ele possa ter as melhores experiências possíveis, né, com o medicamento. E também lembrando que, isso muito bem dito por você, Bianchi, é que a gente não está lidando somente com o paciente, existe toda uma família no entorno desse paciente, né? E não somente no mercado de canabidiol, mas qualquer outro mercado. Né? Existe ali, né, quando a gente fala de doença, a doença ela não impacta somente o indivíduo, né? Impacta todo o entorno desse indivíduo. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade. Eu gosto muito desse mercado que a gente atua, né, Bianchi? Você dentro, eu fora, mas o mercado que eu amo, que eu falo, eu não estou na indústria, mas eu trabalho para a indústria e me sinto dentro da indústria, é da gente fazer tudo com muita responsabilidade, né? E ter, pessoal, mais uma vez falando, o propósito na frente, né? O propósito de poder contribuir, poder melhorar a vida das pessoas, dos pacientes, da família ao redor. Então, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora, deixar todo o meu agradecimento aqui para o Bianchi pelo fato dele ter cedido esse tempo dele conosco, a gentileza por isso, e por ter compartilhado o conhecimento de um mercado que é fabuloso, é um mercado que, pessoal, olhem com bastante carinho, que é um mercado que ele vai crescer muito, vai trazer oportunidades para quem no futuro quiser estar atuando nesse mercado. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Bianchi. Muito obrigado de coração aqui. E, pessoal, a gente vai se falando aí nas próximas lives que a gente vai ter brevemente. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Beleza, Alexandre. Obrigado. Obrigado a todos aí que nos acompanharam. Uma boa noite. Boa noite, gente.